Olá, olá, boa noite. Boa noite, Fernandinho. Tá dando pra me ouvir? Aí, Carlos já entrou. Ô, Carlos, acho que você tá com o seu... Aí, boa. Vou chamar no seu perfil profissional. Boa noite, Marcela, Débora, Fernanda, Nayana, boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Estou esperando aqui o Carlos aceitar o convite. A gente vai ter uma conversa hoje sobre filosofia no cotidiano. Aí, legal, obrigado. Boa noite, Má, obrigado. Boa noite, Luciana. Vamos ver se o Carlos consegue conectar aqui. Oi, Guilherme. Aí. Oi, E Carlos. aí? Tá conseguindo me ouvir? Estou sim, e você? Ah, Consegue me ouvir? também, boa. Deixa eu aumentar um pouco o meu som aqui, que eu acho que o meu som que tá meio baixo. Aí, boa. A iluminação tá bom aí para vocês? Pra mim tá. Eu tô conseguindo te ver Tá? tranquilo. Sim. Então tá bom. Aí, Boa noite, maravilha. Guilherme. Boa noite, pessoal. Boa A noite, boa todas, a noite. todos. O pessoal tá entrando. O pessoal tá dando um ok aqui, falando que estão conseguindo ouvir bem. Ótimo. Então, se vocês tiverem qualquer problema durante a live aí, deixem um comentário aí pra gente saber, tá bom, gente? Porque às vezes pra gente aqui tá bom, tá funcionando bem, mas para as outras pessoas não, né? Ó, o Matheus entrou Sim, sim. também. Ô, Jefferson. Carlos, vamos começar a conversar então. A gente tem um limite de tempo aqui, né, hoje, por conta da live aqui do Instagram. E aí, de repente, a gente pode começar a conversar já. Você pode começar se apresentando, Podemos. contando um pouco do seu percurso aí, até chegar hoje no mestrado, para as pessoas te conhecerem também. E aí, depois eu me apresento rapidinho também. Combinado. Então, eu sou Carlos Henrique. Eu sou natural de Carapicuíba, perto de Osasco, na Grande São Paulo. E eu cheguei a Campinas por causa da filosofia, e depois fui para psicologia. Então eu cheguei na filosofia porque eu fui seminarista. Eu estudei para ser padre e um dos passos aí para a formação de um sacerdote, de um padre, né, é fazer filosofia. Na verdade, o Código de Direito Canônico diz que a gente que o sacerdote precisa cumprir algumas disciplinas na filosofia, mas no Brasil geralmente as ordens e congregações fazem filosofia mesmo, a graduação em filosofia, o curso completo. Então eu cheguei na PUC em 2012 como seminarista e cursei a filosofia. E na metade do segundo ano de filosofia, eu saí do seminário e decidi continuar a filosofia por conta, porque já tinha me apaixonado aí e a filosofia já tinha me conquistado. E aí terminei então o segundo ano, fiz o terceiro ano e ao final do terceiro ano eu
decidi fazer psicologia. Então, fui para um outro curso de graduação, mais 5 anos aí. Tem alguns colegas que estão aqui com a gente na live também, Matheus, Kátia, e que também são da minha turma. Fiz os 5 anos de psicologia e durante a graduação comecei a participar de um grupo de estudos da professora Letícia de Lazana, Zanon, que estuda adolescência, projeto de vida, e segui esse grupo até o final da graduação, e então concluí a graduação, prestei o mestrado e estou concluindo agora o primeiro ano do mestrado, qualifico logo mais, e a filosofia agregou muito aí na minha formação, no meu caminhar como estudante, agora como psicólogo, e é sempre presente aí na minha vida e em tudo aquilo que eu faço, em alguns espaços. Durante a graduação na psicologia, a gente tem algumas disciplinas que têm muita afinidade aí com a psicologia, como a epistemologia, que era dada até por um dos professores da filosofia, professor Arlindo, no meu tempo, né? E aí, durante a graduação, também, sobretudo nas teorias humanistas, é muito presente a filosofia, e em toda a história da psicologia também tem muita filosofia aí marcando essa história. E, na verdade, são ciências que nascem juntas, né? A filosofia nasce a filosofia que a gente conhece, a filosofia ocidental, né? No século V a.C., na Grécia. E aí, depois, os estudos de psicologia que já eram aprofundados pelos filósofos começam a tomar um outro caminho metodológico, e aí a psicologia nasce como uma ciência, uma vertente aí da filosofia, mas a sua origem é pensamento, a filosofia, a crítica. Legal, um pouco Carlos. isso, a minha trajetória. Carlos, muito legal, cara. Muito bom saber, porque, assim, para quem não sabe, eu e o Carlos, a gente nunca sentou mesmo para conversar, né? Eu acho que essa está sendo a primeira vez, né, Carlos? Sim. Mas a gente, enfim, a gente faz parte do mesmo programa, né, de psicologia lá na PUC. O Carlos está fazendo mestrado, eu estou fazendo doutorado lá, estou na área de psicologia escolar. Fiz o meu mestrado também em psicologia escolar, né, e tenho como foco principal o trabalho com adolescentes de ensino médio. Só que aí, Carlos, assim, eu te fiz esse convite para a gente ter essa conversa hoje, porque eu venho me interessando muito pela filosofia mais recentemente, né? E eu venho cada vez mais percebendo a importância da filosofia na nossa vida, porque me parece que a filosofia ela não é só um campo teórico reflexivo, né, que fica num campo muito abstrato, muito longe da vida real ou cotidiana, né? Me parece que na verdade a filosofia na verdade o contrário disso, né? Ela coloca em questão as grandes perguntas da humanidade, da história da humanidade, né? Então, esse é só para explicar também para quem está entrando agora aí, quem está começando a ouvir essa live, só para explicar um pouco o que me motivou a convidar o Carlos para fazer essa conversa. E o Carlos tem essa formação em filosofia, que é uma formação que eu ainda, algum dia na minha vida, penso em fazer, quem sabe no futuro, né? Depois de, quando eu tiver um pouco mais de tempo para fazer, porque eu acho que a filosofia vai envolvendo a gente, né, Carlos? Eu queria que você contasse um pouco como é que foi o teu percurso dentro da faculdade, assim, dentro do curso de filosofia. Então, o curso de filosofia na PUC que eu fiz é um curso de licenciatura, são 3 anos, eram 3 anos naquele momento, e o percurso do curso no início, o fio é a história da filosofia, né? Então, começa lá desde a antiguidade, então, filosofia antiga, vai para a filosofia medieval,
na Idade Média ali, depois vai para a filosofia moderna, no segundo ano. Aí a gente tem filosofia moderna A e B, que tem muitos filósofos ali na filosofia moderna que a gente estuda. E, posteriormente, a gente estuda filosofia contemporânea e há algumas vertentes da filosofia, como filosofia da ciência, filosofia hermenêutica, filosofia da história. Então, além desse fio que é a história da filosofia no curso, existe, então, algumas disciplinas que vão nascendo de vários aprofundamentos que a filosofia vai fazendo. Então, pensar qual que é o fundamento da história, o que é a história da humanidade, e aí a filosofia da história, e vários filósofos vão começar a pensar o que é história, como que a gente pensa sobre história. No caso da hermenêutica, na hermenêutica a gente vai tentar entender o sentido, a interpretação que nós vamos fazendo da vida, daquilo que é escrito, daquilo que é dito. E aí, vários filósofos vão se debruçar sobre isso. E a gente vai estudar especificamente esses que vão falar, então, de como é feita essa busca aí pela interpretação, como é feita essa hermeneia, essa busca pelo conhecimento. E aí, no primeiro ano, nós temos algumas disciplinas introdutórias, como Introdução à Filosofia. Então, ao mesmo tempo, a gente tem um pouco de filosofia, da história da filosofia na filosofia antiga, e ao mesmo tempo disciplinas introdutórias, como Introdução à Filosofia, Lógica, para entender, na verdade, como se constrói um argumento, como se escreve filosoficamente, e também para entender o que a gente lê. Na Introdução à Filosofia, a gente tem, por exemplo, aula para entender o que você tem que fazer para ler um texto filosófico. Eu tinha um professor, Aquiles von Zuben, que ele falava assim, olha, ler um texto filosófico não é ler uma revista que você vai folheando, você vai entender tudo. E, na verdade, a gente precisa de um posicionamento, inclusive, para começar a ler um texto filosófico. Então, ler comentadores, entender em que período que esse filósofo está, o que ele está querendo dizer com aquela palavra, em qual contexto que ele está escrevendo aquilo, para que a gente possa compreender, porque se nós pensarmos, por exemplo, quando Aristóteles vai falar de natureza, ele tinha uma compreensão de natureza a partir daquilo que eles conheciam naquele momento. E ler Aristóteles pensando na compreensão de natureza que nós temos hoje é complicado, porque tem algumas coisas que a gente já descobriu hoje que ele não sabia, não tinha acesso. Então é importante também para a gente entrar nessa imergir assim, na filosofia, tentar entender o que esses filósofos estão pensando, quem são esses filósofos, né? Quem eram esses que podiam estar lá na Ágora, lá discutindo, quem eram esses, qual o lugar social deles, como eles pensavam o mundo, o que era o mundo para eles, né? E aí as grandes questões começam aí, de começar a se perguntar sobre coisas que a gente já tem como dado. O mundo, qual que é a origem do mundo? E aí eles começam a se perguntar, veio da água, veio do ar, como que surgiu? E aí começa a questionar. Então um vai construir toda uma teoria para dizer que tudo veio da água, porque tudo tem água. Então, na verdade, o princípio foi a água. E aí o outro chega, não, mas na verdade, tudo veio do ar, porque antes de existir água, existiu o ar. E aí existe toda uma outra argumentação e você vai... para entender o que eles estão querendo dizer e que faz sentido as várias histórias e que existem alguns problemas em algumas teorias e você tem que estar muito atento para entender. Então,
Nas disciplinas introdutórias, a gente tem alguns filosóficos para que a gente possa entender um pouco sobre os contextos e, ao mesmo tempo, a gente tem as disciplinas da história da filosofia, mesmo como uma linha histórica. E aí, nessa linha histórica, a gente vai conhecendo alguns filósofos que marcaram aquele período, que foram divisores da filosofia, então, de Descartes para frente, uma coisa, antes é outra. Então, alguns filósofos que foram decisivos aí para esse processo histórico de evolução do pensamento, para que a gente pudesse chegar na compreensão que a gente tem hoje. Entendi, entendi. Não, cara, putz, eu acho que você já tá vindo com assim, exatamente o conteúdo que eu tava pensando e já começa a me dar vontade da gente fazer mais lives assim, conversando mais sobre a filosofia. Mas só pra gente não perder aqui muito rumo, a Kátia, ó, você tinha comentado a Kátia, ela já tá falando aqui, maravilhoso tudo isso, a Luciana também elogiando, falando muito legal. Enfim, o pessoal já tá gostando do papo. Ô, Que Carlos, ótimo. queria te fazer uma pergunta tentando trazer já um pouco para a proposta da nossa conversa hoje, porque assim, uma coisa que me instiga muito é essa ideia de que a filosofia está muito longe de nós, muito longe do nosso cotidiano e que a filosofia é algo, né, quase inalcançável muitas vezes assim. Eu queria que você comentasse um pouco da tua própria experiência. Como que você acha que mudou a tua percepção de mundo, a tua percepção da realidade, das coisas ao seu entorno, a partir do momento que você começou a estudar mais profundamente a filosofia e como que o estudo da filosofia te ajuda hoje no seu trabalho, nas suas relações, enfim, na sua dinâmica de vida mesmo? Uhum. Eu começo dizendo que a filosofia, na verdade, ela nasce da vida, do cotidiano mesmo. Porque na vida a gente vai tendo algumas questões que, por vezes, a gente precisa deixar de pensar nessas questões para viver, para dar conta do trabalho, da vida, das outras coisas, mas que pode ser que a gente vá perdendo esse questionar, esse posicionamento de tentar entender o que está acontecendo, aonde nós estamos, quem nós somos. E aí a filosofia ela vai tentar dar uma resposta para as questões que dizem respeito a todos os seres humanos. Então, as questões fundamentais da filosofia, elas dizem respeito a todo e qualquer ser humano. Só que alguns deles se debruçam, se perguntam, se questionam sobre essas questões e aí vão em busca, vão ler, ou ao mesmo tempo constroem uma teoria para si mesmo, dizendo, olha, mas eu sei que eu precisaria refletir sobre isso, ainda não está no momento, mas eu vou refletir sobre isso. E algumas pessoas que já levam o mundo como dado, né? No mundo de Sofia, por exemplo, é feita uma metáfora de que os filósofos são como as crianças, que tudo que vê quando é criança, a gente se admira, a gente se espanta. Então, a gente está conhecendo o mundo quando a gente é criança. Então, a gente vê um carro andando, um carro se movendo, a gente olha aquilo e aquilo é uma super experiência. Uhum. Depois, quando você vira adulto, muitas vezes você olha e aquele movimento é tão comum que você nem questiona mais, mas por que o carro anda pelo asfalto e não voa? E a criança ela não tem esse limite. Um exemplo que o autor do Mundo de Sofia vai dizer que se uma pessoa estivesse voando, estivesse um adulto e uma criança vendo essa situação, a criança, para ela, seria mais alguma coisa nova que acontece na vida dela. Então, uma pessoa voando. E para o adulto, não. Aquilo seria um grande absurdo, porque ele sabe que aquilo não é possível.
E aí ele vai dizer, então, os filósofos eles vão colocar então uma lente sobre aquilo que a gente olha já como dado, como acabado, como aquilo que já tem resposta, para que a gente possa se reencantar pela vida de novo, se reencantar pelas questões, se espantar, por exemplo, quando a gente pensa, o que é o ser humano? De onde que a gente veio? Para onde que a gente vai? O que a gente está fazendo aqui? E não se contentar com respostas rasas, de que podem ser respostas que nós vamos nos dando como hipóteses para que a gente consiga dar conta da vida, do trabalho, das outras questões, mas ao mesmo tempo a gente sempre se questionando. E aí a filosofia, então a importância de nós podermos acessar aquilo que já foi construído é a importância de olhar para a história, olhar para o conhecimento construído. O Marx vai falar muito disso quando ele fala da importância de se debruçar na história, se debruçar naquilo que já foi construído e que eu possa me apropriar daquilo que já foi construído, não para que eu reproduza tão somente aquilo que foi falado por um filósofo, mas para que aquilo me ajude, para que eu possa construir o meu pensamento. Então, quando a gente vai lendo filosofia, também não vamos passar por um processo de receber aquilo sem filtro. E a filosofia vai ter diversas vertentes. Então, a gente precisa ver aquilo que se afina a gente, aquilo que não, os pensamentos que podem nos ajudar ou não, a partir daquilo que a gente percebe, da nossa subjetividade, da nossa experiência de mundo, de vida. Uhum. Então, nesse se debruçar nos clássicos, nos filósofos, naqueles que já pensaram essas questões, isso me ajuda hoje a construir o meu pensamento. Então, a argumentar, a construir, então, a minha história. E aí, eu posso também não concordar totalmente com Nietzsche, mas eu posso gostar de parte daquilo que ele falou, aquilo me faz muito sentido e eu me aproprio daquilo. Uhum. E o nome da nossa live, né, de a importância, né, o Mário Sérgio Cortella, ele vai dizer que importância é trazer para dentro de si aquilo que é valioso. Então, isso que é importante. E aí eu preciso de um filtro para que eu possa trazer para dentro de mim e aquilo fazer sentido, ecoar dentro de mim. E essas palavras vão ser tão cheias de sentido que vão fazer com que isso vá transparecendo na minha vida, na minha intervenção com as pessoas com quem eu falo, na minha vida familiar, com os meus amigos. Então, é uma compreensão de mundo que, se eu percebo que todo ser humano é digno de respeito e que todo ser humano é livre, como o Sartre vai pensar, isso muda a minha vida. E eu não vou querer mais dizer que é responsabilidade do outro aquilo que eu estou fazendo, que eu estou vivendo. O Sartre vai falar, você é condenado à liberdade, por mais que você não queira. Uma das coisas a liberdade aquilo que todo ser humano precisa viver. Eu sou livre. E isso modifica a minha vida no sentido de não dar mais para viver enganado, pensando que o que eu estou vivendo não foi eu que escolhi. O Sartre vai dizer assim, se você escolhe um amigo para pedir um conselho, você já sabe o que ele vai te dizer, você conhece esse amigo. Você sabe que ele não vai te dizer uma coisa muito diferente. Então você já escolheu, quando você escolheu o amigo, para quem você vai pedir o conselho, você já escolheu a resposta que você vai ter. Então ele fala, então se responsabiliza por isso.
Uhum. Então a filosofia, ela foi entrando para mim, entrando na minha vida nesse sentido de questões filosóficas. Então pensar, a primeira questão filosófica em uma das disciplinas que eu tive de introdução à filosofia foi o que são as certezas? Como que a gente pode se comprometer com uma coisa, com, com uma promessa, se eu não sei se eu vou poder, daqui a 2, 3 anos, 10 anos, honrar com essa promessa. E aí? O que são as Uhum. certezas, então? E aí, eu fui convidado a, então, ler alguns filósofos que falavam sobre promessa, sobre certeza, e aí fui construindo o meu pensamento. E aí elaborei um texto, aquilo foi se demorando assim, levando um tempo também para que eu pudesse digerir, entender, refletir, porque pensar leva tempo, né? Não é alguma coisa pronta, algo dado. E aí, Uhum. com isso, fui construindo, e aí é aquela questão, pensava como um filósofo, e aí depois você conhece outro, e aquilo te encanta de novo, e aí você vai, entende o outro, pensa diferente, ou às vezes volta e fala, não, não, na verdade eu gostava mais do Platão. Ou não, não, Platão não faz sentido nenhum quando eu conheci Aristóteles. Mas eu Sim. precisei conhecer para poder dizer se eu gostava, se eu não gostava, precisei ler, precisei me debruçar sobre eles. Sim. E em relação a isso, na minha prática, isso também modifica a minha prática à medida que a filosofia está na minha vida. E, como eu disse, tem algumas questões que não dá mais para admitir que não sejam. Então, eu atendo em Gestalt terapia, e a Gestalt terapia bebe muito da filosofia humanista, Uhum. do existencialismo, e com isso parte de alguns princípios, como por exemplo que o ser humano é livre. Então, quando eu tenho diante de mim uma pessoa que diz é, que foi fazendo escolhas, mas ao mesmo tempo não se percebe livre, eu preciso ajudá-la a que ela se angustie, a que ela perceba a vida dela, a que ela se perceba responsável por aquilo que ela está fazendo, mesmo que ela esteja seguindo no automático. Mas seguir no automático também é uma escolha. E aí, para que ela Uhum. possa ser a autora da vida dela, tomar a vida dela e falar assim, não, mesmo que ela diga, eu quero ser conduzida pelos outros, ela pode dizer isso, Uhum. mas ela precisa se responsabilizar por isso, não é o outro. Não, não é Sim. o que fizeram de mim, né? O Sartre vai dizer assim, o importante não é o que a vida fez de você, é o que você faz com que a vida fez de você. Então é como eu me Exato. interpreto, como que eu vivo, porque duas pessoas podem passar pelo mesmo acontecimento. Cada uma pode ter experiências diversas e aquilo modificar a vida delas de formas muito distintas. O que explica isso? A subjetividade, o modo como cada um interpreta, vê o mundo. E a filosofia, então, ela vai ser fundamental para que eu possa pensar algumas dessas questões que são muito humanas, que nos dizem respeito como comunidade humana, como é, seres que estamos na mesma condição de angústia, de liberdade, condição de construir a vida, construir a história. Uhum. Ô, Carlos, e tem uma coisa que você falou, né, que, assim, para mim é o ponto fundamental, assim, pelo menos um dos principais de estudo que a gente está conversando, né, que é a ideia de que, conforme eu vou me apropriando da filosofia, dos filósofos, dos pensadores ao longo da história da humanidade, eu passo a construir o meu pensamento também de uma outra maneira, né? Assim, no sentido de que eu passo a perceber o mundo de uma outra forma. Uma coisa que eu venho reparando muito é o quanto hoje, né, nós
estamos cercados de uma série de modelos de pensamento, muitas vezes mais idealistas, outras vezes mais materialistas, etc., né, no sentido filosófico da coisa. E a gente não se dá conta disso, e esses pensamentos, essa concepção de mundo, a gente toma como natural, né? Então a gente passa a tomar a sociedade, o nosso modelo de organização político-econômico como natural. A gente passa a olhar para as nossas relações sociais, familiares, românticas, amorosas, né? Também como se fossem todas absolutamente naturais, né? Como se a gente não tivesse uma possibilidade de ação sobre elas muitas vezes. E aí, esse tipo de percepção de mundo também está sustentado em bases filosóficas, né? Então, eu acho que isso que você falou da construção do pensamento, eu acho que é uma das coisas centrais do estudo da filosofia, né? Então, a filosofia, eu acho que nos instiga a questionar a realidade, né? Questionar o que a gente enxerga hoje como o que já está dado no mundo, e eu acho que nos ajuda a interpretar, tentar interpretar as coisas pelo menos de uma outra maneira ou de um outro ponto de vista que possibilita também a transformação da realidade, né? Com certeza, com certeza. E o Vygotsky vai falar muito bem disso, você é muito mais apropriado nele para falar de construção do pensamento, né? E da importância, então, da história, a importância da cultura, a importância de fazer esse processo de apropriação, de tornar próprio, né, aquilo que é da minha comunidade, que é da comunidade humana. Então, tornar próprio, passar por mim e isso fazer sentido, eu entender em que ponto estamos aí. E aí, você perguntava lá em relação a há muitos momentos de que algumas pessoas achando que a filosofia está muito distante da vida, e até mesmo algumas pessoas dentro da filosofia com dificuldades de trazer filosofia para a vida, de tornar acessível. E a gente tem os dois movimentos, né? O movimento, às vezes, de tornar a filosofia muito inatingível, de um grau de complexidade que nós humanos dificilmente conseguimos atingir, ou que você vai precisar de muito tempo para se apropriar daquilo. E o outro extremo, que também é tornar a filosofia como a revista que eu leio. E aí, então esse conceito, dá para ver isso aqui do Sócrates, é isso, e como se isso fosse simplista. Então, é sempre importante esse equilíbrio, nem algo tão distante que não dê para que nós possamos colocar na vida, mas também algo que não seja sem critério. Do mesmo jeito que a gente faz na psicologia. Às vezes a gente aprende um teórico do desenvolvimento, por exemplo, e aí entende um conceito e depois você quer aplicar aquele conceito a tudo que você vê. E aí fala assim, olha, é preciso de critério para que, olha, zona de desenvolvimento proximal tem que ter algum critério para dizer isso. Não dá para pensar, então, estou vendo isso aqui, a pessoa está ajudando, né? Zona de desenvolvimento proximal. Não é assim. Então, é importante esse cuidado, né? E quando a gente fala de cuidado, cuidar para que não seja banalizado, mas ao mesmo tempo para que não fique tão distante, que as pessoas não possam acessar. Então, dentro da filosofia existem críticas, por exemplo, a filósofos que trazem muito a filosofia para a vida e, ao mesmo tempo, do outro lado, há filósofos que tornam o pensamento tão complexo que a pessoa lê e não entende nada e aquilo também não agrega na vida, não agrega para o conhecimento. Sim. Ô, Carlos, deixa eu colocar aqui para você a família aqui da nossa Casa Mundo, que é a Manu, o Rodrigo, a Maria e a Nina, mandaram uma pergunta pedindo uma indicação de um material básico para conhecer os principais filósofos, para estudar com adolescentes. Ela falou que as filhas dela fazem homeschooling e ela gostaria de incluir no currículo o estudo da filosofia. Vou pegar aqui, então, e já estou aqui com ele Tá à mão. preparado já. Já, ó. O Mundo de Sofia
é um livro que é um romance que Uhum. vai contar a história da filosofia para uma menina que chama Sofia. Ela começa a receber várias cartas com várias indagações e ela recebe um curso de filosofia. E aí, o autor ele passa por diversos pensadores então da história da filosofia ocidental, trazendo isso de modo muito simples e também citando alguns dos textos principais desses autores. E aí é um material muito interessante para começar a colocar questões aí para que os adolescentes, as crianças possam pensar, e até mesmo para quem está começando a ler filosofia, né? É importante também um cuidado em relação ao o que eu vou começar a ler. Se você, por exemplo, começar por um filósofo muito complexo, você pensar, vou ler Heidegger. E Uhum. aí começa a ler, não entende muitas coisas, e aí às vezes aquilo possa ser um impedimento aí para os estudos. Então é importante Uhum. também começar com materiais de apoio, ler comentadores, ler livros introdutórios para que a gente possa chegar a alguns filósofos. Então, o Mundo de Sofia é uma indicação bem interessante. A gente, inclusive, no curso de filosofia, na introdução à filosofia, a gente lê alguns capítulos do Mundo de Sofia para começar a ser instigado por essas questões, de onde eu venho, o que é o Uhum. mundo, e aí ele vai contando aí na história da Sofia a história da filosofia. Você sabe, Carlos, que eu já ouvi falar, nunca li O Mundo de Sofia, mas já ouvi falar muito bem dele também. E eu tive uma professora agora, mais recentemente no doutorado, que ela dizia nas aulas dela, assim, ela falava, nunca tenha medo de fazer as grandes perguntas, né? Então, nunca tenha medo de fazer perguntas que parecem ser muito complicadas ou muito distantes de nós, como, por exemplo, qual é o sentido da vida, né? Ou o que é, o exemplo que você deu, né? O que é certeza, ou o que é verdade, né? Então, ela instigava a gente sempre nesse movimento. E aí, uma coisa que eu fiquei pensando aqui, e aí queria saber um pouco o que você pensa sobre isso. Eu fico muito pensando em como trazer a filosofia mais para o nosso dia a dia, sabe? Como fazer essa ponte das pessoas que nunca leram nada de filosofia, que tiveram talvez um pouco de filosofia na escola, mas que não têm o costume de ler, de se apropriar dos filósofos. É, como que será que a gente poderia trazer a filosofia mais para o nosso dia a dia, entendendo que a filosofia tem essa finalidade grande de construção de pensamento crítico, de entender da onde as coisas vêm, né? É, e, enfim, o que você acha um pouco sobre isso? Assim, como é que a gente poderia disseminar mais a filosofia entre as pessoas? Para mim, faz sentido pensar num estudo da filosofia quando a gente começa a perceber que nós já temos essas questões dentro de nós. Então, atividades, proposições, filmes, momentos que ajudem os adolescentes, as crianças, até mesmo os adultos a perceberem os seus questionamentos. E os questionamentos que muitas vezes a gente foi deixando de lado para viver a vida, para dar conta do capitalismo, para dar conta das atividades que a gente tem para entregar amanhã no mestrado e lembrá-las dessas questões, que já são questões dela e que por vezes passam despercebidas, porque precisaram ser despercebidas por algum momento. Uhum, Então, atividades que possam ajudar a que ela perceba que aquela resposta que ela tem, ela é uma resposta. Ela não é a única resposta. Então, uhum, experiências, pontos de vista diferentes, como você mesmo falou, de
pensar, olha, quando a gente vê o mundo, do modo como se organiza, então o mundo é assim, o mundo é dado. Será que é assim? Trazer, por exemplo, experiências socialistas para nós que estamos dentro do capitalismo, estamos vivendo isso. E aí você começa a questionar, olha, é possível então se viver de um outro modo? E por que a gente vive nesse modo, né? Qual que é a Uhum, lógica que está por trás disso? Para uhum, que a gente possa questionar, para que a gente possa perceber o quanto que a gente está nessa situação em que a gente pode criticar, modificar aquilo que não está bom, que a gente possa ter um olhar mais crítico. Então, ajudar essas pessoas a acessarem pontos de vista diferentes e perceber que não é, que em alguns momentos não existe certo ou errado, bom ou melhor, bom ou ruim. Existem pontos de vista diferentes, né? uhum, São expressões de vida, modos de conceber o mundo que são diferentes. E aí a gente não tem um juízo de valor, né? uhum. Você acha, eu tava pensando aqui enquanto você tava falando, cara, e minha cabeça vai pipocando, assim, uma série de coisas pra gente continuar conversando. Por mais que a gente já esteja nos últimos 10 minutos da conversa, mas enfim. Meu Deus, foi tão rápido. Eu lembro que eu li um tempo atrás um livro que eu tinha ganhado da minha esposa, que chama Sócrates Café. Não sei se você conhece esse livro. Não, não conheço. Ele é um livro que ele propõe como base o método socrático de questionamento, né, de questionar as coisas, de não tomar as coisas como dadas, né, como respostas prontas. E ele propõe que sejam feitos grupos em cafés, em reuniões de grupo de pessoas, enfim. Ele fala que você pode reunir pessoas das mais diferentes formas, nos mais diferentes lugares. E aí ele propõe que seja aplicado esse método socrático nesses diferentes espaços, né? Para que as pessoas, claro, as pessoas que se proponham também a participar desse movimento de pensar sobre a vida prática para você ir caminhando em direção a algum outro pensamento, né? Então, como você mesmo disse, né, a gente pode partir de uma afirmação do que, por exemplo, do que é certeza, né, ou do que é certo, ou do que é errado, e aí a gente pode a partir daí começar a questionar, né? Então, mas o que é o certo? Ao que nós estamos nos referindo quando falamos disso, né? Quais são os valores que estão sustentando essa afirmação e etc. E aí, conforme você estava falando, eu me lembrei desse livro e eu fiquei pensando aqui, eu queria saber se você concorda comigo e o que você pensa, mas eu fiquei pensando que talvez uma maneira de começar a estudar filosofia seja em grupo, seja coletivamente, seja discutindo com as outras pessoas a partir de um livro, por exemplo, ou a partir de um filme, como você falou, né? Talvez o campo das artes nos ajude também a caminhar em direção à filosofia, né? A partir do momento que a gente começa a sustentar as nossas reflexões nesses pensadores, por exemplo. Com certeza, com certeza. Também porque em alguns momentos parece que a filosofia é um movimento muito solitário, muito introspectivo, né? De que você vai ficar pensando, mas isso também pode ser feito em grupo, em pequenas comunidades, em família, entre os amigos, né? Por exemplo, assistindo um filme, terminando de assistir o filme e não ficando com o filme como algo dado, mas questionando, mas o que esse filme disse para mim? O que está por trás das ideias que estavam no filme? O que mexeu em mim, né? Como que eu posso entender isso? Alguém já falou disso, né? Alguém já pensou isso? Começar a colocar questões, né? E ao mesmo tempo, porque esse processo de fazer isso com o outro é interessante porque o outro também vai procurar, vai atrás, vai ler, vai ter outra percepção, vai perceber uma palavra, uma frase que
modificou totalmente a experiência dele, que é a mesma coisa, por exemplo, quando a gente assiste um filme e aí no final fala assim, nossa, mas essa cena me marcou muito. E aí você fala, nossa, mas eu nem lembrava dessa cena. E aí o outro ali ao seu lado também te ajuda a ter uma percepção um pouco melhor sobre aquela experiência. É, e isso também vai agregando, vai trazendo pontos de vista diferentes. E a gente começa, então, a questionar o nosso modo de ver as questões também. Uhum. O nosso modo de interpretar, o nosso modo de ler uma certa parte, de ler uma cena, de ler uma pintura, de ler um filme, de ler uma cena, como cada um vai ser impactado de uma forma e como cada um pode contribuir também, falar diante disso, se Uhum. posicionar, argumentar. E aí o Sócrates ele vai ser é, um dos grandes filósofos que vão ajudar aí nesse processo, porque ele acredita que a ideia está dentro do ser humano. E aí ele, a partir de um processo que ele chama de maiêutica, então o parir das ideias, ele vai nascer a ideia de que já está dentro do ser humano. E, na verdade, ele já tem a compreensão do que é a verdade. E aí, o outro ali ao seu lado, te questionando, vai te ajudar a acessar essa verdade, que na Uhum. verdade já está dentro de você. Então, o outro também nos ajuda a que a gente possa não se contentar com as respostas, não se contentar com aquilo que está dado, com o modo como a gente percebe o mundo. O outro também está ali para nos questionar mesmo de mas espera aí, tem a Bia aqui que não está batendo. Você me disse isso no começo da conversa, agora você me disse isso. Como que você consegue unir? O outro ajuda a gente a pensar nessas contradições. E se você está sozinho, às vezes você não percebe contradição nenhuma. Então, Uhum. esse processo de leitura em conjunto, de também questionar filmes, pinturas, arte, é interessante porque a gente começa a compreender muito mais aquela arte, muito mais aquele livro, e esse estudo também lembra os pequenos grupos que os filósofos vão fazendo aí para instigar, para conhecer, e é assim que nasce a filosofia, dos Uhum. questionamentos, e a gente vai juntando pessoas que vão se incomodando com essas questões. As pessoas que, Entendi. ao ouvindo essas questões, também vão tendo vibrações, como vibra, como aquilo que você fica pensando dias, semanas, e falando, nossa, mas eu fiquei pensando naquilo, não saiu da minha cabeça, aí eu fui procurar, fui ler. Uhum. É bem isso. Ô, Carlos, você sabe que eu me lembrei agora, a gente já vai ter que terminar a nossa conversa, cara. Infelizmente, assim, acho que foi a live mais rápida que eu já passei e a gente né, já tá 50 minutos conversando. Mas assim, é, me lembrou, né, essa ideia me lembrou o que o Vygotsky fala, inclusive, de que pensamento e linguagem não se separam, né? Então ele fala que quando eu tenho que verbalizar um pensamento, eu tenho que organizar esse pensamento para que a outra pessoa entenda o que eu estou querendo dizer. Porque às vezes na minha cabeça faz perfeito sentido, mas quando Uhum. eu verbalizo aquilo, alguém coloca em palavras, eu preciso, primeiro, que eu me escuto falando, e segundo, que eu preciso organizar esse pensamento para poder expor esse pensamento para outra pessoa. Então, fiquei pensando o quanto que essa ideia, né, do método socrático, ou muito presente na filosofia mesmo, dessa dialogia, da troca, né, de questões, de reflexões, de pensamentos, o quanto isso promove, de fato, uma mudança de percepção do nosso mundo, né? Não só pelo conteúdo da fala do outro, mas também pelo fato de eu estar falando, né? De eu me posicionar e de eu me ouvir falando algumas coisas que talvez eu nunca tenha verbalizado na minha vida, né? E aí, se a gente for olhar isso do ponto de vista da psicologia, isso inclusive tem toda
uma finalidade terapêutica, né? E etc. Aí a gente já vai por um outro caminho. Mas pensando na filosofia especificamente, né? O quanto que a filosofia pode acontecer como a escultura lá do pensador, do Rodin, né? Sozinho, pensando, refletindo, mas o quanto que a filosofia também acontece nas relações do dia a dia, né? Nos espaços de conversa, de troca de reflexão, de questionamento. E o quanto, de repente, esses podem ser espaços potentes para a gente trazer a filosofia, para a gente sair também de um lugar só de opinião e de achismos, né? Mas a gente também conseguir dar embasamento ao que a gente está falando, né? Então, trazer pensadores, filósofos e perspectivas da filosofia que nos ajudem a avançar, né, nesse pensamento, né? Com certeza, com certeza. E isso diz muito também da nossa conversa aqui, né? A gente chegou em um lugar que nem você nem eu sabíamos onde a gente ia chegar nessa conversa. E aí o diálogo, é, ele é impressionante por isso. Você se preparou, eu me preparei, cada um preparou um modo, mas a conversa acontece e a gente chega a lugares e a espaços que a gente não chegaria sozinho. Porque se você estivesse falando sozinho na live, ou se eu estivesse falando sozinho na live, talvez a gente não chegasse aonde a gente chegou, né? Então, Uhum. é importante perceber essa potência do diálogo e a atitude filosófica mais interessante é essa atitude de não julgar. Olha, independente para onde a gente vai, o que vai acontecer, o que você está falando, eu consigo ouvir isso, consigo aceitar, consigo questionar e a gente pode seguir por outros caminhos. Então, essa atitude filosófica de respeito ao que o outro está falando, respeito a como o outro está se posicionando, ao pensamento do outro, é fundamental, então, para que a gente chegue em lugares que a gente não imagina onde serão. E a Uhum. potência do diálogo está nisso mesmo, da gente poder chegar a lugares que a gente sozinho não chegaria. Perfeito, perfeito. O Matheus até comentou aqui, ó, leituras e estudos em coletivo são muito potentes, porque esse ano também a gente, eu com ele, com outros colegas, a gente estudou coletivamente sem parar, cara. Foi o ano inteiro. Ô, Carlos, eu queria te agradecer muito, cara. Eu queria agradecer muito mesmo a sua disponibilidade. Já queria deixar um convite para você aqui, para que ano que vem a gente faça mais conversas, talvez aqui no Vamos. Instagram mesmo, mas em outros espaços, enfim, seja pessoalmente, se a pandemia permitir, seja, enfim, online, em outras plataformas. Mas eu queria te agradecer muito, assim, as questões que você traz, as reflexões que você traz, eu acho que foram muito certeiras no que eu estava pensando inicialmente. E eu, pelo menos, saio dessa live com uma vontade enorme de continuar estudando filosofia e acho que é um trabalho de vida, né? Que bom, que bom. Fico muito feliz de ouvir isso. E também agradeço muito, Guilherme, pelo convite. Agradeço a todos e todas que acompanharam aí essa nossa conversa, que foram também interagindo aqui com a gente. E que a gente possa, então, promover mais espaços como esse de reflexão, mais cafés, noites, encontros filosóficos, que a gente possa falar dessas questões que dizem respeito a todos nós, que nos incomodam, que nos fazem é, nos encantar com a vida e nos espantar com a vida. Exato. Muito bom. Obrigado, Carlos. Obrigado, Obrigado, obrigado todo mundo que Guilherme. esteve aqui e uma boa noite aí, pessoal. Obrigado. Minha família está aqui também, meus amigos, o pessoal aí da universidade. Obrigado a todos também. Tchau. Tchau, tchau.